Brasil, finalmente essa receita desse bolo maravilhoso que minha amiga Irã me passou e que desde então eu não erro mais na massa do bolo. É um bolo que eu chamo de bolo infalível. Uma delícia. Os ingredientes que nós vamos usar nesse bolo são 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 250 gramas de margarina ou manteiga, 4 xícaras de farinha de trigo com fermento, uma caixinha de 200 ml de leite de coco, a mesma medida da caixinha com água, uma pitada de sal e 10 gotas de essência de baunilha, se você desejar. Para começar, numa vasilha, nós vamos misturar aí 2 xícaras de açúcar. Eu estou usando açúcar cristal, porque na verdade eu costumo usar o açúcar demerara em minha casa, mas costumo deixar a massa um pouco escura. Então eu optei por usar o açúcar cristal aí. Uma caixinha pequena de margarina ou manteiga, que são no caso 250 gramas. Escolha uma margarina de boa qualidade para que isso não torne seu bolo, não deixe sua massa ruim no final. E aí nós vamos acrescentar a esses 2 ingredientes 4 ovos inteiros. 4 ovos inteiros, não precisa separar a clara da gema, nem peneirar, nem nada. E eu garanto que não vai ficar cheiro de ovo no final. Aí estão os ingredientes, os 3 primeiros ingredientes. Nós vamos misturá-los com a batedeira até que essa massa, vamos bater bem até que essa mistura fique mais clarinha, não fique tão amarela, tão forte, fique mais clarinha. E aí depois de um tempo a gente batendo ali, vocês vão ver que essa massa vai ficar úmida, vai render bastante. Nós vamos acrescentar a essa massa, olha como é que ela fica, bem clarinha. Se não viu, veja de novo. Nós vamos acrescentar a essa massa a farinha de trigo. E aí são 4 xícaras de farinha de trigo com fermento. Não precisa colocar fermento extra, que na farinha de trigo já tem. Também estou usando uma farinha de trigo de qualidade. Essa aí já é a 2ª xícara de farinha de trigo. E nesse momento a massa começa a ficar seca e a batedeira começa a ter um pouco de resistência. Então a gente já pode ir acrescentando o leite de coco. Nesse caso eu estou usando da marca Menina, mas pode ser da marca Só Coco também, que essa marca e a Só Coco são de ótima qualidade. Leite de coco grosso, bom. E também você pode usar o leite de coco fresco, você pode ralar, espremer o coco. E aí nós vamos para a nossa 3ª xícara de farinha de trigo. E eu vou colocando junto também o leite de coco para poder facilitar, misturar tudo. Nisso aí eu dei uma pausa, fui lá e enchi essa caixinha com 200 ml de água, que é outro ingrediente dessa receita. E essa água que a gente coloca na própria caixinha para dar aquela lavadinha, a gente já vai ajudar também a bater essa nossa última xícara de farinha de trigo que eu adicionei aí. Então vocês estão vendo que eu coloquei água, e aí nós vamos colocar ali, aos poucos, devagarinho, não precisa derramar tudo de uma vez, e vamos batendo para poder misturar bem essa massa. Essa massa não precisa bater por muito tempo, aí depois que você acrescenta a farinha de trigo, não precisa bater por muito tempo não, para não interferir na fermentação. Porém, a gente tem que bater até que misture tudo direitinho. E aí a gente vai fazendo essa mistura. Eu vou usando ali o pão duro para tirar, o que fica na lateral da vasilha. E vou acrescentar agora um ingrediente curioso, que muita gente não entende por que a gente usa, mas eu vou colocar uma pitada de sal na nossa receita. Por quê? Para que o sal force aos outros ingredientes soltarem uma umidade. Então a massa vai ficar bem úmida, bem molhadinha mesmo. E junto também eu coloco, que é opcional, mas eu gosto, que são 10 gotinhas de essência de baunilha, porque aí já ajuda a eliminar qualquer cheiro de ovo que pudesse ter nesse bolo. Daí agora a gente continua batendo mesmo, só para dar aquela misturadinha. E aí vamos colocar a nossa massa numa forma untada e enfarinhada. Mas essa receita, vocês podem perceber que ela rende bastante. Uma só receita a gente vai dar para fazer 2 bolos de tamanho médio. 2 bolos de tamanho médio. No caso, a minha forma, ela tem, se eu não me engano, 13 centímetros de diâmetro. Se não tiver, eu vou deixar aí na descrição para vocês, abaixo. E vocês conferem. Mas dá 2 formas dessa aí. Vocês viram mais ou menos, dá para ter uma noção do tamanho que ela é. Então, metade da massa eu vou colocar nessa assadeira, Vou ajeitar aí a massa para distribuir direitinho em toda a assadeira. Vou reservar ali enquanto eu vou colocar a outra metade. Só que na outra metade da massa eu vou acrescentar chocolate em pó, porque eu quero um bolo de chocolate.
Não acrescente achocolatado, porque o achocolatado já é doce e isso pode fazer com que a sua massa fique enjoada, doce demais. Então, meia xícara de chocolate em pó ou de cacau em pó. Se for cacau em pó, ainda menos, porque o cacau em pó é bem concentrado, é muito mais forte. Então, a gente bate essa mistura aí para incorporar o chocolate à massa, né? Com a ajuda do pão duro ali, eu vou tirando, né, a lateral, que tá sequinha, para poder misturar bem, não perder nada dos ingredientes. E aí, nós vamos distribuir essa outra metade da massa em outra assadeira. Tá dando risada, Teté, lá? Você tá me desconcentrando, Teté, lá? E aí nós vamos colocar essa outra metade na outra assadeira e vamos colocar os 2 bolos para assar ao mesmo tempo no forno, que se a gente colocar direitinho, bem posicionado, os 2 assam por igual, não dá problema nenhum. Então a gente coloca a massa, distribui, retirando todo o conteúdo desse recipiente e vamos lá levar os 2 bolos ao forno. Meu forno já está pré-aquecido a 200 graus Celsius, que é a minha temperatura mínima. E eu vou colocar os 2 bolos ali ao mesmo tempo, lado a lado. E depois de uns 30 ou 35 minutos, ou então até que você coloque o palito e ele saia sequinho, a gente pode retirar essa massa. E aí, enquanto a gente aguarda, eu já limpei minha bancada e aí já vou preparar o recheio. E meu recheio é apenas uma sugestão, vou fazer de ameixa, mas você pode fazer do que você achar melhor, de chocolate, o que for. Eu comprei uma lata de ameixa sem calda, com caroços, retirei os caroços de uma por uma. Estou colocando no meu liquidificador com leite condensado, uma caixa de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Nós vamos bater essa mistura, mas ela não vai ficar totalmente uniforme, não vai liquefazer totalmente não. Ela vai ficar com os pedacinhos de ameixa. E isso é bom, porque vai ficar, né, bem mais gostoso com um pedacinho de ameixa. Tá vendo? Fica grosseirinho. Então, essa mistura do liquidificador, nós vamos colocar numa panela. Eu estou usando aí uma panela de fundo triplo. Portanto, carece de atenção, de mexer o tempo inteiro e de fogo baixo, para não queimar, certo? Eu não mostrei, mas eu vou colocar também uma colher de sopa de manteiga. Porque eu acrescentei depois e esqueci de filmar. Mas eu coloquei uma colher de sopa de manteiga que é para também ajudar a não grudar. Então, eu retiro ali tudo do liquidificador e vou levar essa panela ao fogo baixo. E mexendo sempre para que não queime, para que não grude, não empelote. E quando essa receita estiver esfriado e o bolo também já estiver pronto e esfriado, a gente vai colocar lá no recheio. Eu esperava que essa receita desse para as 4 camadas do bolo, né? Porque cada bolo aí, olha o bolo pronto, 2 bolos de um tamanho excelente. Esses 2 bolos eu vou dividir cada bolo em 2, então vou ficar com 4 camadas. Eu vou pegar essa assadeira, que é uma assadeira rasa, né? Uma bandeja praticamente que eu tenho, e vou dividir esse bolo, vou desenformá-lo, né? Eu tiro ele ali da forma e aí vou dividi-lo em 2 partes. E eu vou mostrar para vocês como é que eu faço isso agora. Então eu tirei ele da forma e vou virar ele para cima, né? Pela parte que está inchadinha assim para cima, eu vou deixar para cima porque essa parte eu também nivelo um pouco. E como é que eu faço para cortar direitinho sem nenhum instrumento? Eu apoio minha mão na bancada e não mexo minha mão. Eu rodo a bandeja, eu rodo o bolo. Isso garante que eu estou tirando as metades do mesmo tamanho. Entendeu? Eu não preciso ficar mexendo minha mão o tempo todo. Eu só vou mexer aí agora para ver se está realmente tudo cortado e poder levantar uma das metades. Então, com a ajuda daquela espátula ali grande que eu tenho, eu vou colocar a primeira metade em cima dessa bandeja que vai me auxiliar, né, na montagem do bolo. Você vê que minha técnica melhorou desde do bolo xadrez pra cá. Deu uma melhorada, né? Então, ainda não sou assim a confeiteira, mas eu tô tentando. Aí pra vocês verem como o bolo fica macio, fica super úmida, gente, essa massa. Não precisa de calda de jeito nenhum. E aquela metade de cima do bolo eu vou acertar, tá vendo? Vou acertar, vou dar uma niveladinha que é pra poder ficar bem direitinho na hora da gente montar. Eu vou fazer isso com outro bolo branco, já fiz. E agora, na forma do bolo branco, que eu assei o bolo branco, que é uma forma um pouquinho mais altinha, eu vou colocar a primeira metade, que eu tô colocando aí a primeira de chocolate. Você que sabe como é que você vai arrumar aí seu bolo. E a gente vai, ó, dando uma amassadinha com as mãos para que esse bolo se distribua bem pela forma. Para que ele pegue em todos os cantinhos ali, preencha bem o espaço da forma. E aí vou vir com o meu recheio de ameixa e vou colocar
sobre essa primeira camada. E aí nós vamos distribuindo a quantidade que for necessária para colocar. Como o bolo é muito fofo, você tem que ver aí sua técnica de espalhar esse recheio para que não fique arrastando o bolo e quebrando ele todo. E aí vou colocar, já espalhei direitinho a primeira camada, vou colocar a segunda camada de bolo, que é um bolo branco. Aí coloco ali direitinho, ó. Se quebrasse também não tinha problema, a gente podia depois unir aí, que essa maneira de montar, ela permite que o bolo possa quebrar e possa ser montado normalmente, não dá problema. Eu já montei já coloquei a parte de cima do chocolate, o meu recheio de ameixa não deu para a terceira camada, né? E eu improvisei um de maracujá. Eu peguei 2 maracujás grandes, com semente mesmo, coloquei na panela com creme de leite condensado e um pouco de manteiga, coloquei ali para cozinhar e aí deu esse recheio que vai ficar uma delícia também, um recheio gostoso, natural de maracujá. E aí completei, coloquei a minha última camada de bolo e nós vamos pegar esse bolo e nós vamos agora forrar ele com o plástico, né? O filme. Esse filme de cozinha que a gente usa, esse plástico de cozinha. E a gente vai deixar ele aí, no caso eu vou deixar até o dia seguinte, para que ele fique firmezinho, não desmonte na hora que eu for confeitar. Eu não vou mostrar como é que eu confeito com chantilly para vocês, porque eu não sou lá essas coisas todas na confeitaria. Mas eu comprei 2 caixinhas de chantilly, olha o resultado aí. Chantilly de boa qualidade, deixei no congelador por 10 minutos mais ou menos, bati na batedeira com umas 4 a 5 colheres de sopa de leite em pó e ele fica consistente. Aí eu tentei fazer umas flores, não deu certo, como sempre, e eu aí passei a faca, minha amiga, e aí tá feito o bolo. Coloquei os moranguinhos molhados na glucose de milho para ficar bem brilhosos e o resultado é esse, um bolo lindo, um bolo gostoso, principalmente isso, gostoso, não sei se tá lindo não, mas tá gostoso, muito fofo, uma massa muito úmida, vai fazer sucesso, vai ser bolo de confeitaria, filha. Você não vai perder, não vai ficar devendo a ninguém. E você vai ver agora o interior dele, como ele ficou super macio, molhado, delicioso aí, minha filha. Não tem delicatesse que bata em você mais. Olha que delícia. Faça esse bolo, experimente fazer essa receita, reproduza, me conte nos comentários, me deixe saber se deu certo, se foi útil para você, que você nunca mais vai mudar de receita na sua vida. Obrigada por assistir, curta, compartilhe, um beijo, fique com Deus!